outro herbívoro era muito diferente. Era pequeno, fraco e muito inteligente. Mas, assim como o Sauroposeidon, o Parasaurófilo vivia em bando. Eles ficavam juntos e estavam sempre alertas às ameaças. Mas o Parasaurófilo tinha um problema. Os olhos ficavam nas laterais da cabeça e os campos de visão não se sobrepunham. Isso criava um ponto cego à frente, dando uma oportunidade para o predador. Eles não podiam ver bem atrás deles e também deviam ter problemas para enxergar diretamente em frente. Era um mundo visual bem diferente do que podemos imaginar. Mas o Parasaurófilo conseguiu contornar o problema. Como havia muitos parasaurófilos vivendo juntos, também havia múltiplos olhos para examinar o ambiente. E se um deles estava comendo, procurando plantas no chão, o outro podia ficar de olho, observando, alerta para a chegada de um tiranossauro. Mas nem todos os herbívoros no Cretáceo viviam em grupo. Os anquilossauros eram solitários. Eles dependiam de sua poderosa cauda e da armadura corpórea para se defender. Sem o bando para protegê-lo, o anquilossauro tinha que se cuidar sozinho. Essa tarefa ficava ainda mais difícil devido à capacidade de seu pior inimigo, o Tiranossauro Rex, de caçar na escuridão. Felizmente, o anquilossauro tinha outra arma efetiva no arsenal. Um olfato muito refinado. A região nasal do anquilossauro e seus parentes era uma das partes mais especializadas da sua anatomia. Para um anquilossauro, o odor característico de um Tiranossauro Rex era um aviso de morte. Ele era um animal para o qual o sentido do olfato era mais importante potencialmente do que o sentido da visão. As passagens nasais do anquilossauro entravam no crânio, aumentando significativamente a área da superfície. Este espaço ampliado era preenchido por milhões de receptores de odor. Era uma passagem nasal complexa, tortuosa e louca que começava na narina, dava várias voltas pelo focinho e descia pela garganta. O nariz super sensível do anquilossauro podia detectar um carnívoro a mais de 3 quilômetros. Se ele pudesse farejar um tiranossauro chegando, teria um alerta precoce e ele poderia reagir apropriadamente. Para um tiranossauro faminto, isso significava que a refeição havia sumido no ar. Nunca subestime um vegetariano. O Parasaurófilo e o Sauroposeidon se apoiavam no bando para avistar os predadores antes do ataque. O anquilossauro tinha um arsenal de sentidos para manter os carnívoros longe. Mas não importa quão esperto um herbívoro possa ser, não importa quantas ferramentas ele tenha à mão. Às vezes, o número é que conta. Para um herbívoro, viver no Cretáceo era ser alvo. As armas e estratégias de ataque dos carnívoros ficavam mais letais a cada geração. Os herbívoros estavam sempre tentando alcançá-los, criando novas maneiras de se defender, crescendo a proporções enormes, desenvolvendo armaduras para proteção, encontrando segurança nos bandos, ou decidindo qual a melhor hora para uma retirada estratégica. Para os herbívoros, estar um passo à frente na competição era uma luta sem fim. O tiranossauro foi desenhado pela seleção natural para superar todas essas defesas. Um tiranossauro Rex podia caçar escondido na escuridão. Seu alvo: um Triceratops. 6 toneladas de músculo cheias de armas defensivas letais, dispostas numa cabeça blindada que vira rapidamente.
Mas o Triceratops tinha uma grande desvantagem. Sua visão noturna não era páreo para a visão noturna do Tiranossauro. O Tiranossauro Rex avançava para matar. Porém, abater um Triceratops adulto e saudável era encarar um grande desafio. Isto é, se o Tiranossauro estivesse caçando sozinho. Provavelmente o único jeito de um tiranossauro derrubar um triceratops com sucesso e segurança era tendo pelo menos mais um tiranossauro para emboscá-lo pelas costas, enquanto ele ficava na frente chamando a atenção do triceratops. Trabalhando em equipe, o carnívoro supremo dava o golpe mortal. Para o tiranossauro, era um verdadeiro banquete. Esta batalha ocorreu muitas e muitas vezes, provocando mudanças evolutivas nos carnívoros. E em resposta, os herbívoros também evoluíram. Quase que como uma corrida armamentista entre herbívoros e carnívoros. Os herbívoros se protegem e os carnívoros mudam de forma a atacar e ter força suficiente para matar os herbívoros. A corrida armamentista entre predador e presa continuou por milhões de anos. Os carnívoros desenvolveram as ferramentas para matar mais efetivas já vistas na Terra. Os herbívoros pré-históricos desenvolveram defesas que não são vistas hoje em dia. O Parasaurófalo, com seu chamado tão poderoso que era uma arma perigosa. O Sauroposeidon, maior do que qualquer outra criatura terrestre que pisou no planeta. O Anquilossauro, com uma arma na cauda e uma armadura que parecia um colete à prova de balas. E o Triceratops, o pugilista com um crânio tão forte, capaz de deter a mordida de um Tiranossauro Rex. Todos os herbívoros do Cretáceo com seus aparatos complexos eram muito sofisticados. Então estamos começando a entender que, lamentavelmente, nós subestimamos a vida interna e externa desses animais. Os dinossauros herbívoros eram fortes. Fortes o suficiente para sobreviver do período Triássico até o Cretáceo. Mais de 165 milhões de anos. Até hoje, a batalha entre carnívoros e herbívoros continua. Mas é essa guerra brutal pela sobrevivência, essa constante adaptação que criou o incrível mundo natural que vemos ao nosso redor hoje. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.